As orações subordinadas completivas infinitivas. A oração infinitiva caracteriza-se por ter o predicado no modo infinitivo, o que lhe dá o nome, e o sujeito e tudo aquilo que concorda com o sujeito no caso acusativo. Esta oração serve de complemento direto ou de sujeito a determinados verbos, como vamos ver já daqui a pouco. Vejamos primeiro em português. Na frase "O Tito diz que o Marco está feliz", a divisão das orações é esta. O predicado da oração principal é diz. Ora, eu não posso dizer "o Tito diz", sem mais. Preciso de uma oração que lhe complete o sentido, que lhe sirva de complemento direto. O Tito diz o quê? Que o Marco está feliz. Assim, que o Marco está feliz serve de complemento direto a diz. Vejamos agora em latim. O predicado da oração principal é dicit Titus, dicit o Tito diz. Depois o que temos? Um sujeito, no caso acusativo. Porquê? Porque é uma oração infinitiva, serve de complemento direto a dicit. Temos um predicativo do sujeito em acusativo. Porquê? Porque não é só o sujeito que vai para acusativo, é tudo que concorda com o sujeito. E, finalmente, temos o predicado, neste caso o verbo summa, no modo infinitivo. Titus dicit, Marcum felicem esse. O Tito diz que o Marco é feliz, ou que o Marco está feliz. Portanto, notem mais uma vez, a oração infinitiva é tudo aquilo que está rodeado a laranja. Vejamos outra situação. É preciso que o Marco seja feliz. Vamos de novo dividir as orações. Cá está. E agora vamos analisar. É preciso, é uma locução. É preciso o quê? Qual é o sujeito? Porque aqui nós temos o verbo ser. Portanto, aqui já não podemos falar de complemento direto. Temos de falar de sujeito ou de predicativo. Ora, aqui nós precisamos de uma oração que sirva de sujeito a é preciso. O que é preciso? É preciso que o Marco seja feliz. Portanto, o facto de o Marco ser feliz é o sujeito de ser preciso. Portanto, sujeito. Como é que fazemos em latim? Podemos dizer oportet, que é uma das maneiras que o latim tem para indicar a necessidade. E este oportet, por si só, constitui a oração principal. E depois o que é que nós temos? É preciso que o Marco seja feliz. Ora, Marcum, sujeito em acusativo. Felicem, nome predicativo do sujeito em acusativo também. E esse, predicado no modo infinitivo. E, mais uma vez, tudo isto constitui a oração subordinada completiva e infinitiva. Que verbos é que podem, então, reger uma oração infinitiva? A lista que eu vos vou dar está longe de ser exaustiva, é apenas para termos uma ideia e alguns instrumentos de trabalho. São essencialmente verbos que se podem dividir nestes três campos. Verbos de dizer e parecer, portanto, que têm uma ideia de dizer ou de parecer. Dico, dizer. Iudico, julgar. Nego, negar. Puto, considerar. Scio, saber. Ou então verbos que implicam um sentido, que pode ser um sentido concreto ou abstrato. Audio, eu ouço. Sentio, sinto. Video, vejo, etc. Ou então verbos que indiquem um ato de vontade. Iubeo, que significa dar uma ordem, ordenar, e volo, que significa querer. A oração infinitiva pode também servir de sujeito a algumas conjunções ou formas verbais impessoais.
É o caso, por exemplo, de apparet, é claro, constat, é evidente, convenit, convém, decet, é decente, licet, é lícito, oportet, é necessário, ou locuções como, por exemplo, necessest, é necessário, ou possest, é preciso. Ora bem, nós vimos que esta oração tem o predicado no modo infinitivo e, portanto, cheira-me que é preciso fazer uma revisão dos infinitivos. Mais uma. Então, vamos rever rapidamente o infinitivo presente ativo e passivo. Portanto, na voz ativa, amare, amar, amari, ser amado. Docere, ensinar, doceri, ser ensinado. Ducere, conduzir, duci, ser conduzido. Audire, ouvir, audiri, ser ouvido. Para o pretérito perfeito, ou para o infinitivo perfeito, nós temos a forma duxisse, ter conduzido. Calculo que esteja esquecido e, portanto, vamos recordar muito rapidamente como é que nós fazemos o infinitivo perfeito ativo. Vamos à enunciação do verbo. Vamos encontrar o tema do perfeito. E já sabem como é. Chegamos à quarta forma, tiramos o i. E depois o que é que nós fazemos? A essa forma que ali encontramos dux, acrescentamos isse e obtemos duxisse. Para qualquer verbo, o procedimento é o mesmo. E agora novidades? Pois é. Vamos arrumar os infinitivos. Para o perfeito acabámos de ver a voz ativa do que já tinha sido dada. E agora vamos ver como é que se faz a forma passiva. O aspecto é aquele que ali tem. Ductum, ductam, ductum, esse. Notem. Ductum, ductam, ductum. Enuncia-se no caso acusativo. E porquê? Porque este infinitivo usa-se essencialmente em orações infinitivas. Como é que ele se faz? Então, vamos mais uma vez à enunciação do verbo e vamos obter o particípio perfeito. Não há novidades aqui, é o procedimento que já conhecem e que já usaram para fazer o perfectum passivo. Vamos ao supino, tiramos a terminação uma e substituímos-la por us a ductus, ducta, ductum. E depois o que é que fazemos? Passamos para o caso acusativo e pomos o auxiliar esse. Ductum esse, ter sido conduzido. Ductam esse, ter sido conduzida. Ductum esse, ter sido neutro, conduzido. O infinitivo futuro, como se faz? Vamos ver apenas a voz ativa. Eu vou dizer como é a forma passiva, mas como aparece muito raramente, não nos vamos preocupar com ele. Como é que se faz então a voz ativa? O aspecto final vai ser aquele. Ducturum, ducturam, ducturum. Como é que eu chego lá? Vou de novo à enunciação do verbo. Vou uma vez mais àquela última forma, a forma de supino, ductum. Deito fora a parte final, uma. E acrescento urus, ura, uruma. E obtenho desta forma o particípio futuro. Ducturus, ductura, ducturum. Para fazer o infinitivo, como é que eu faço? Eu passo o particípio para o caso acusativo e acrescento esse. Ducturum, ducturam, ducturum, esse. Haver de conduzir. Notem, insisto, isto é a forma ativa. A forma passiva é invariável. Ductum iri. Haver de ser conduzido. Não nos vamos preocupar com ela, por favor. Vamos apenas ter em atenção, por enquanto, a forma ativa. Vamos ver agora alguns exemplos que vocês têm no primeiro grupo de textos da ficha 10. Mus salit in stratum, dum scit ab secatum. A primeira coisa a fazer é dividir as orações. E eu vou fazer esse trabalho por vocês. Aqui estão elas. A primeira oração, mus salit in stratum, é a oração principal, cujo predicado é salit. O verbo salio significa saltar.
Saltar. Não é sair, cuidado. Falso amigo. Saltar. Quem é que salta? Qual é o sujeito? Moço. O que é um moço? Olhem, é cognato da palavra inglesa mouse. A origem é a mesma. Tem que ver com as raízes indo-europeias. Significa rato. Ora, o rato, o que é que acontece ao rato? Salta. Salta para onde? In stratum. Stratum é uma palavra das muitas que podemos usar para designar chão. Salta para o chão. O rato salta para o chão. Qual é o complemento que temos ali? Stratum é claramente um acusativo, não pode haver dúvidas quanto a isso. Precedido pela preposição in, temos um complemento circunstancial de lugar para onde. Então, o rato salta para o chão. Dum skit. Dum significa enquanto ou quando. Aqui fica bem quando. É, portanto, uma oração temporal. E o predicado é skit, o verbo skio, saber. Se vocês voltarem um bocadinho atrás no vídeo, verão que ele faz parte daquele conjunto de verbos que podem reger uma oração infinitiva. Mas eu penso que se vocês interpretarem isto da forma correta, não precisam de andar a decorar listas de verbos. Basta pensarem o seguinte: o rato salta para o chão enquanto sabe, ou quando sabe. Eu não posso terminar a frase assim. Eu tenho de ter algo que sirva de complemento direto enquanto sabe que qualquer coisa está a acontecer. Quando eu preciso de uma oração começada por que alguma coisa está a acontecer, normalmente isso equivale a uma oração infinitiva em latim. Notem, ABC, catum. Para vermos com mais atenção, eu vou retomar a oração aqui em baixo, com letras maiores, e vamos analisá-la. Eu já sei, ou já consigo prever, que é uma oração infinitiva. E porquê recordo? Porque skio é um dos verbos que requer a oração infinitiva. Sabe que. O que vem a seguir ao complemento direto do skit. Ele sabe isto. E o que é que ele sabe? Ele sabe que um sujeito está no acusativo e um verbo está no modo infinitivo. Onde é que está o sujeito no acusativo? É muito fácil. Aliás, onde é que está o verbo? Comecemos por aí. ABC. Vocês têm um enunciado. Ab, suma, abes, abc, afui. É um composto do verbo suma. E significa estar fora, estar ausente. Portanto, abc, no modo infinitivo, é o predicado desta oração infinitiva. E agora sim, qual é o sujeito? Que é muito óbvio. Catum. O que é um catus? É um gato. E é o sujeito, no caso, acusativo. Então, o rato salta para o chão, mus salit in stratum, dum skit, enquanto sabe, ou quando sabe, que o gato, catum, à beça está ausente. Quando sabe que o gato está fora. Portanto, catum, sujeito em acusativo, porque é o sujeito de uma oração infinitiva, e ABS é predicado no modo infinitivo presente. Notem que eu não preciso, aliás, nem sequer devo traduzir o predicado para português como se fosse um infinitivo. São coisas diferentes. O português não tem estas orações. Vamos ter muito cuidado com isto, está bem? Vamos conjugar o verbo, ainda que ele em latim não esteja conjugado. Mais um exemplo. Insanus omnis furere credit ceteros. Vamos lá fazer aqui a análise. O verbo da oração principal é, obviamente, credit. E porque é que eu digo obviamente? É o único verbo que está conjugado, que tem marcas de conjugação, de flexão. Credit, acreditar. Alguém acredita que alguma coisa acontece. Alguém crê que alguma coisa acontece. Portanto, quando eu digo acredita que, crê que, já está mesmo a dizer que há de vir aí uma oração infinitiva. Mas vamos com calma. Vamos encontrar um sujeito para crédito. E parece-me que ele é muito claro. Insanus omnis. O que é um insanus? É um louco. Então, todo o louco, crédito, acredita que... E agora acredita que qualquer coisa acontece. Já estamos mesmo a ver que a seguir vem uma oração infinitiva. Furere ceteros. Que eu, mais uma vez, para a análise ser mais fácil, vou isolar aqui embaixo. Furere ceteros. Então, o que é que eu tenho ali? Eu tenho um predicado
Furere, no modo infinitivo, é o verbo furio, que significa estar louco, enlouquecer. E qual é o sujeito? O sujeito, obviamente, é a única palavra que ali me resta. Keteros, que é de keteri, keterai, ketera. Os outros, os restantes. Então, isto está em caso acusativo. Porquê? Porque é o sujeito e uma oração infinitiva. Tradução, então, desta frase. Todo o louco, insanos omnis, credit, acredita que, keteros, os outros, furere, estão loucos. Qualquer louco acredita que os outros estão loucos. Ou seja, qualquer louco acredita que os outros é que estão loucos, como diríamos num português mais corrente. Mais uma. Esta está numa parede de Pompeios. E diz: Admiror, paries, tenon que disse ruinis, qui tot scriptorum tedia sustineas. Como estamos a ver, é um texto já mais complexo. Não quer dizer que seja mais difícil. Vamos então. Vamos primeiro ao que nos interessa. Vamos tentar perceber aqui a oração infinitiva. Admiror paries te non que disse ruinis. Eu já dividi ali as orações. Admiror está mesmo a dizer, vejam ali a enunciação. Admiror, admiraris, admirari, admiratu summa. É um verbo depoente e significa admirar-se. Lembrem-se de que os verbos depoentes podem ter um sentido ativo ou reflexivo. É o caso aqui. Admiro-me. Eu. Paries. A edição pôs ali umas vírgulas para vos ajudar, para percebermos que isto é um caso vocativo. Admiro-me, paries. Olhem, paries, parietis. Está mesmo a dizer a uma parede. Admiro-me, ó parede. E agora? Admiro-me de que qualquer coisa. Portanto, é mais um daqueles verbos que requer uma oração infinitiva. E onde é que ela está? Vamos lá por partes. Primeiro identificar aqui o predicado, para não haver dúvidas. E agora sim vamos lá à oração infinitiva, até non que disse ruinis. O que é que eu tenho de identificar ali? Bom, em primeiro lugar, eu tenho de identificar o predicado. E aqui, mais uma vez, parece-me que é relativamente claro que se trata de que disse, ou de non que disse. Notem, isse, isse. Quando vemos uma forma terminada em isse, de certeza que se trata do infinitivo perfeito. Vamos ali ao vocabulário e vemos que se trata do verbo cad ou cadis, cadere, quedi, cassum, cair. Então, já descobrimos o predicado non disse. Falta descobrir, e notem, infinitivo perfeito, sublinho. Falta descobrir agora qual é o sujeito. E nós sabemos que o sujeito tem de estar no caso acusativo. Sabemos desde hoje. Caso acusativo. Porquê? Porque se trata de uma oração infinitiva. E onde é que está o sujeito? Té. Não podia ser outra coisa. O que é té? É o caso acusativo do pronome pessoal tu. Então vamos lá traduzir até aqui. Admiro-me ao parede de que tu, té, non que disse, não tenhas caído. Reparem, estou a traduzir em português por um prefeito do conjuntivo. Porquê? Porque o predicado em latim está no infinitivo perfeito. Então, de que tu não tenhas caído, falta apenas arrumar ali ruínis. Não tenhas caído em ruínas. E já agora, para despacharmos a frase, qui tot scriptorum teidi sustineas. Trata-se de uma oração relativa, portanto já vamos aqui também rever a questão das relativas. Eu tenho um predicado muito óbvio, sustineas, é o verbo sustine ou sustine, sustinere, e o sentido eu acho que é muito claro, suster, suportar. Quem é que suporta? Obviamente, qui. Tu que, qui, sustineas, suportas, sustens. Sustens o quê? Teidia. Faz lembrar a palavra portuguesa tédio. E faz lembrar porque tédio vem daqui. Tu que tens de suportar os tédios, as secas, como poderíamos também dizer, os tédios de quem? Tot scriptorum.
Ora, tot eu não incluí, embora rigorosamente faça parte, porque é um advérbio, portanto não está em caso nenhum. Tot significa tantos. Tu que tens de suportar o quê? As secas, teidia, de quem? De tantos scriptorum, de tantos escritores. Genitivo do plural, complemento determinativo. Ora, qui é um pronome relativo, não nos podemos esquecer destas coisas. Admiro-me ao parede, tu que sustens, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, qui tem como antecedente o quê? Parias. Logo, qui está em que género e em que número? Masculino singular. Porquê? Porque parias, que é o seu antecedente, é masculino e é singular. E está em que caso? Agora, aqui o caso, como bem se lembram, nada tem que ver com o antecedente, tem que ver com a função sintática. Porquê? Porque é o nominativo. Por hoje é tudo.